Olá, meus queridos amigos da internet, tudo bem com vocês? Queria dizer que hoje nós vamos tocar uma música, é a música brasileira mais tocada no mundo, né? É o Garota de Ipanema, do Tom Jobim, letra do Vinícius de Moraes, certo? Bom, essa música é ótima para a gente ver vários aspectos da bossa nova, sobre o que é a bossa nova, né? Então nós vamos ver, sim, tentando simplificar tanto a rítmica quanto a harmonia, mas nós vamos ver coisas que são básicas e importantes sobre a bossa nova, como que acontece harmonicamente e ritmicamente, beleza? Bom, vamos direto ao assunto. Aliás, antes de começar, nós vamos usar aqui para a mão direita, nós vamos usar o polegar e o ímã, por enquanto os três juntos aqui, o indicador, médio e anelar, ímã, tocando junto, certo? Então, a gente vai ter sempre aqui o ímã nas cordas 4, 3 e 2, e o polegar ele vai variar dependendo de qual é o baixo aqui do acorde, ou na corda 6 ou na corda 5, perfeito? Muito bem. Sobre os acordes, na bossa nova se usa sempre muita sétima maior, sétima, nona. Não é comum aparecer um acorde sem sétima, um acorde muito puro, só tríade, não. É comum tétrades, né? 4 notas, né? Perfeito. Essa música está em Fá maior e a gente vai ter um aspecto muito interessante aqui. Nós vamos trabalhar com basicamente 3 acordes. 3 acordes. E os 3 vão formar a cadência mais clássica da bossa nova, do jazz também, né? A cadência mais clássica. Cadência aqui a gente vai entender como sequência de acordes, tá bem? Que é o famoso 2, 5, 1. Então, como que ele vai se dar aqui em Fá maior? O 2 é o Sol, Sol menor com sétima. O quinto é o Dó com sétima e nona, nós vamos fazer dessa forma. E o primeiro grau, o Fá maior com sétima maior. Beleza? Bom, a gente vai observar o baixo aqui, que no Fá e no Sol é na sexta corda, e no Dó com sétima é na quinta corda. Tudo bem? Ok, então, Fá, Sol menor com sétima, Dó com sétima e nona, Fá com sétima maior. Vamos passar aqui para a mão direita e perceber que o grande segredo, a grande brasilidade da bossa nova, ela acontece na rítmica, né? Aliás, o que define estilo musical é o ritmo. A gente pode perceber por letra, pela harmonia, a gente pode perceber sim os estilos, mas a essência do estilo ela se encontra na rítmica, tá? Então, o que tem a brasilidade? Na Semana de Arte Moderna, estava lá Vila Lobos, o Donga, Mário de Andrade, eles estavam tentando definir o que era samba. Aí ficou definido que era um ritmo sincopado. Ou seja, a bossa nova vai sintetizar o samba. Não diria simplificar, ela vai sintetizar, né? Então ela vai usar elementos do samba, tá bem? E o elemento principal é a síncope antes do tempo começar. Ou seja, se a gente dividir o compasso inteiro em 8 tempos, cada um desses tempinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente dividir, o último tempo vai ser um... Então, cada um desses é uma semicolcheia, né? Então, ao invés de tudo começar no primeiro tempo, ela vai começar como se fosse no último, no 8º tempo, lá na última semicolcheia, e aí começa isso acontecendo. Ou seja, chegou aí no 7º, já no 8º tempo, já é o próximo acorde. Seja ele repetido, ou seja ele outro acorde. Tudo bem? Então, na bossa nova, a gente vai fazer essa rítmica aqui, ó. 1, 2, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, né? Bom, pera lá. Para muita gente, pode ser que isso tudo tá ficando difícil demais, né? Porque às vezes não tem muita intimidade com o pima, trabalhar com o pima aqui, né? E os acordes talvez possam ser novos. Veja bem, são formas importantíssimas aqui, né? Importantíssimo. Então, até a coisa acontecer, você pode pegar esse 8º tempo e colocar ele no primeiro de volta. Colocar ele
no primeiro. Então vai ficar pima, 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 pima. Nós vamos cortar a essência da brasilidade. Funciona, a música continua acontecendo, mas a gente vai tirar um pouco, a gente vai tirar a brasilidade desse negócio. Às vezes não é interessante, a gente quer manter a brasilidade, não é verdade? Então, vamos com calma. Para o primeiro estudo, então, a gente pode fazer isso. E eu sugiro que a gente faça esse ciclo acontecer. Uma cadência é um ciclo. Então, nós vamos fazer o famoso 2, 5, 1. Então, para começar, a gente vai tentar chegar num ponto que é uma bossa nova aqui, uma bossa nova aqui e duas aqui. Então, fica assim. Beleza? Ah, eu tô ficando fera nisso. Então dobra agora. Então você vai fazer meia bossa nova, uma bossa nova. Então como é que fica isso? Né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Se a gente colocar aquela síncope ali, vai ficar. Beleza? Muito bem. Bom, sobre os acordes, nós vamos trabalhar essas três formas, são importantíssimas, e algumas variações delas. Bom, a primeira já conhece, o segundo acorde, a gente vai usar esse acorde aqui. Então, para quem não está acostumado, vai ser o mais difícil. Vai ser mais difícil porque estica aqui duas casas para frente. Dedo 1, casa 3, corda 6, dedo 2, casa 3, corda 4, dedo 3, casa 4, corda 3, e dedo 4, corda 2, casa 5, corda 2. Perfeito? Maravilha? Esse é o Sol com sétima e 13ª. Apesar desse nome 13ª, tá tudo dentro do tom. Não tem nada fora do tom. Aí vem depois um Sol menor. Beleza. Lá na frente, a gente vai usar uma variação. Se a gente pegar aqui, ó, uma variação desse acorde aqui, ó. Esse acorde, ele é com nona. A nona está aqui no dedo 4. E a gente vai variar, fazer uma nona bemol. A nona bemol, ela é típica de uma cadência para tom menor. Ou seja, como se a gente, ao invés de, o principal não vai ser o maior, vai ser o menor, então, como se fosse um Fá menor aqui. Então eu teria que fazer um Sol menor com quinta diminuta, um Dó com sétima e nona bemol, para cair num Fá menor, né? Ele vai preparar para cair no menor. Mas a música, ela é feita de surpresa. A ideia, às vezes, é surpreender. Você vai jogar para um lado e vai surpreender respondendo de outra maneira, né? Tá bom? E ainda a gente vai arrumar um substituto aqui para esse Dó com sétima. O nome dele é esse mesmo, substituto, é dominante substituta, né? Ou quinto grau substituto, ou sub 5, né? Ele nada mais é do que o segundo grau bemol, ou seja, se você tem aqui um principal, que é o primeiro grau, ele está aqui, ó, uma casa na frente, meio tom na frente da nota principal, tá certo? E a gente vai fazer, esse é o sub 5, ele é um Sol bemol com sétima e 11ª aumentada, que a 11ª aumentada, ela é importante para ter essa sonoridade de dominante. Beleza? Tá bem? Então, como é que vai ficar a primeira parte dessa música, tá? Bora lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Agora, para a segunda parte, tem uma coisa aqui, uma maneira da gente pensar, as escolhas dos acordes, cada arranjo, cada versão, você vai ter harmonias diferentes, tá? Então, para fazer essas escolhas, é importante prestar atenção na melodia, para você ver se o que você está fazendo aqui com os acordes está junto com o que é o principal, que é a melodia, tá certo? Eu vou fazer de uma maneira que é uma maneira didática, que eu gosto muito. A gente vai pensar nesses três acordes, nesses mesmos três acordes, só que a gente vai observar aqui as casas para poder executar esses acordes. Então, a gente vai ter o acorde aqui na casa 2, a gente vai ter esse acorde aqui na casa 5 e também na casa 6, tá certo? Então, e nós vamos fazer os três acordes. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha variação, que também passa sozinha, outra variação também, beleza? Se ela soubesse que quando ela passa, aquela primeira parte, o cheirinho se enche de graça, e eu vou fazer o substituto, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, para fechar, vou fazer um surpreender aqui com um acorde que seria o terceiro grau, que também teria uma função de tônica, né? Porque a melodia permitiu, por isso a gente pode terminar desse jeito. Então, basicamente é isso. Para a gente simplificar a coisa, a gente vai trabalhar esses mesmos acordes, só que agora nas casas 2, 5 e 6. Só isso, né? Então, aqui eu tô aqui. Com sétima maior, eu venho na mesma casa e faço ele menor e faço o dominante, né? O com sétima. É um outro acorde, né? Aqui já é o Si com sétima, né? Agora eu vou lá pro Lá. Eu contando aqui, eu vou ver que o Lá tá na casa 5. Faço ele com sétima maior, faço ele menor, faço o Ré com sétima. Vem pra casa 6 e tem o Si bemol, o Si bemol menor e o Mi bemol com sétima. Depois, a beleza, né? Eu venho pro Lá menor com sétima e aqui no Ré com sétima eu vou surpreender com o bemol com uma nona menor. Vem pro Sol menor, que é o segundo grau mesmo do Fá, que eu já estou chegando no tom, mas eu vou... Na verdade é como se eu estivesse entristecendo um pouquinho esses acordes com nona bemol, estivesse entristecendo. Então, você vê que a música ela é alegre, quando ela passa, né? O mundo inteirinho se enche de graça, né? E fica mais lindo por causa do amor, né? Então é isso. Existem variações lindas você fazer. Existem variações harmônicas, assim como variação rítmica. Prestem muita atenção no ritmo. Esse é o segredo da música brasileira. A música brasileira é a rítmica, Então, eu sei que para simplificar, porque a gente tem muita coisa para trabalhar aqui, a gente pode fazer assim, igual a gente vê muito por aí, a gente está tirando a essência. Então, começa a treinar. Por que isso é difícil? Porque a gente já tem que entrar com o acorde todo no oitavo tempo do acorde anterior. Por isso que isso é difícil. Eu entendo que é difícil, mas vamos tentar, né? Outra variação rítmica
progredindo o acorde. A gente pode usar elementos do samba também. Isso vem do samba. Agora já foi a bossa nova com essa dedilhada. Então é isso, queridos amigos. Espero que vocês tenham um bom material aí para treinar, bastante paciência, resiliência, treinem tudo, se preparem para esse ritmo acontecer, que ele é a essência da brasilidade. Então, é a essência da bossa nova e é a essência da música brasileira também, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.